todos! Está começando mais um YuriCast, o podcast do Koneisei Tsubasaki. Eu sou a Seitan. E sejam bem-vindos ao YuriCast 2020. Eu ia falar bem-vindos a 2020, mas poxa, março. A gente acabou agora em 2020, que foi o Yuri Summer, mas agora é o YuriCast começando. Oficialmente. Oficialmente com o episódio mais aguardado por nós. Depende. Estamos indo para a terceira parte da nossa análise super nerd detalhada, fangirlzando e teorizando horrores de Utena. Né, e sofrendo a partir de agora. Essa eu acho que vai ser o episódio mais sofrido de todos, porque o último, ele vai ser sofrido, mas vai ser mais viagem do que sofrimento. Eu acho que sim, né, porque pra mim, pelo menos, a gente vai passar nesse YuriCast por a pior cena que eu acho de Utena. Pior pra mim, assim, sentimentalmente, que eu destrói meu coração, eu fico só ódio. As duas pessoas odeiam essa cena, não te preocupe. E o episódio que é mais difícil de ver também. Tipo, de... que agonia, sabe? Não, eu acho que depois... Que eu achava que os dois eram uma coisa só, mas não, eles são separados. Não, acho que no último arco ainda tem um episódio em que a Utena tá bem, e aí vai ser bem chato também. Não... mas enfim... depois de passar no primeiro episódio dessa série, o YuriCast 10, falando da saga do Conselho Estudantil, que são os 3 primeiros episódios. No episódio 20 a gente falou sobre a saga da Rosa Negra, que é do episódio 14 a 24. E agora a gente está no terceiro arco, que é a saga Akio Otori. O que poderia dar errado com uma saga que tem este nome, não é mesmo? Não é mesmo. Vai do episódio 25 ao episódio 33. E, bom... tem realmente muita coisa nesse arco. E, inclusive, eu não sei se a gente já começa falando um pouco sobre teorias, se a gente espera pra falar sobre teorias conforme for necessário. Porque a gente já vai começar a falar do Toga logo de cara, né? Não vai demorar muito. Se vocês lembram, assim, o último YuriCast de Utena... a gente tem que fazer meio que um revival, porque se a gente não lembra direito, as pessoas também não vão lembrar, né? Pelo menos a teoria da escola... Vamos dar um revival. O que a gente tinha... O que a Setian tinha realizado no final do último episódio, que é a saga da Rosa Negra, sobre o fato de que um dos personagens, ele não existiu durante toda a história. Foi o Mamiya, na época. Isso. Os dois personagens principais desse saga, do arco anterior, da Rosa Negra, tanto o Mamiya quanto o Mikage, eles não estão vivos durante a história. Um é, tipo, um fantasma. Vamos botar assim? E o outro, na verdade, é a Himemiya se passando pelo personagem, enganando o outro. Sim. Né? E o Mikage, que é o protagonista desse arco, que é o fantasma, porque ele já tá morto. Há muito tempo. E ele participa da história mesmo assim, o que nos levou a perceber várias coisas sobre a estrutura do universo de Utena, que são faladas durante esse arco, que são importantes a gente retomar agora. Por exemplo, o fato de que as pessoas não envelhecem se ficam lá dentro do campus, daquele mundinho ao redor do campus e os dormitórios e tal. É meio que uma coisa fora da realidade que as pessoas não envelhecem, né? Sim, ao mesmo tempo, quem morre lá dentro, às vezes não morre. E aí já entra uma parte de teoria que é uma teoria mais minha, que eu tenho formado em relação aos animes do Ikuhara. Que é essa coisa do mundo parecer ser formado de duas partes. Que é uma parte real e uma parte meio que irreal ou fantástica, ou sei lá. Sim. Que seria a questão do... Nesse caso de Utena, mais especificamente a arena dos duelos. Que não existe e tal. Então, em Utena, meio que as duas coisas existem juntas ao mesmo tempo. Tipo, a realidade... é meio sobreposta. É meio sobreposta com o que não é real. Por isso que tem fantasmas que estão lá. No caso, o Mikage, que tava morto e que tava lá. E como a gente falou desde o primeiro episódio, o Toga. Que a gente insiste de que ele já morreu. Só que ele... Por que ele ainda aparece às vezes? Claro, a gente tem essa teoria muito embasada no filme também. Também, mas também na representação dele na história. Sim, mas será que a gente teria essa ideia sem ter visto o filme? Porque... ele interessa e interferir, né? Mas é porque ele não interage com as pessoas mais no mundo real. A não ser em situações muito específicas, como os delírios da Nanami. E com a Nanami.
Quando ele aparece pra falar com as pessoas nesse arco, por exemplo, é sempre naquela cena em que ele vai levar as pessoas pro fim do mundo. É, a única cena que ele fica junto com mais de uma pessoa que não seja o Akio também junto. É quando a Nanami tá vendo ele falar com a Utena. Não, quando ele vai buscar a Nanami pra voltar pra casa também. Também. Tá, mas isso é depois. É, depois. Mas enfim, então a gente parte do princípio de que pode ser possível que tanto Toga quanto Mikage antes tá morto. E ele só existe porque ele existe ainda nessa realidade irreal. Que tá sobreposta ao mundo real, meio que a ilusão que existe ali dentro. Sim, sim. Mas enfim, muita teoria, a gente nem começou a falar dos episódios. Né, mas vamos começar então com o episódio 25. Eu não anotei o nome dos episódios em japonês, a não ser esse. O Futari no Eien Mokushiroku, que é o apocalipse eterno deles, dos dois. Ah, é, eu me lembro que a gente discutiu um pouco sobre o nome do episódio. É, dos dois, né, de duas pessoas. Sim. E esse arco, ele já começa... É realmente uma quebra muito grande, porque ele começa com muitos elementos que não existiam antes. Parece que realmente muda totalmente a história em relação ao que era antes. É uma quebra bem clara, assim, de uma história que acabou, que é da saga da Rosa Negra, pra tá começando. Sim. Porque a primeira cena já é o Akio no carro, dirigindo como o fim do mundo. Sim. Né? E aí a gente descobre oficialmente que o Akio é o fim do mundo, que tá por trás de todas as coisas. Mesmo. Né? A gente nem desconfiava. Sim. E na cena seguinte já é a Utena e a Himemiya se mudando pra casa do diretor, que no caso é o Akio. Por que acontece isso? Eu não me lembro. Eu acho que é porque ele queria ficar mais perto da irmã. E aí a Utena foi junto, porque, né, é amiga da Himemiya, então... É, na verdade, aí já começa o plano do Akio, né? Que a gente vai falar depois. Sim. É, mais ou menos. Mais ou menos, com certeza, com certeza. E aí, essa cena também tem a Wakaba, que, né, fica derretida pelo Akio, porque a moral desse arco todo é ser mulheres derretidas pelo Akio. O que é muito agradável. Né? Ou como ele diz, ele quer transformar a casa do diretor num harém. É. Ele tenta. Com certeza. Olha. Consegue bastante. Eu acho que 3, 4 mulheres, acho que dá pra dizer que é um harém, então. Né? Daí tem a volta definitiva do Sayonji pro conselho. Depois que ele foi readmitido na escola, né? Mas ele volta muito pouco, né? Não, ele fica no conselho, só não é mais ativo depois que ele perde. Mas ele continua sendo um membro do conselho. Mas ele não aparece depois. Não, ele não participa mais. Ele só some. A moral desse arco é que os duelistas iniciais vão duelar de novo contra a Utena. Mas por quê? Todos os personagens, pelo menos ao que eu vi, todos estão, tipo, começando a desconfiar dos fim do mundo. Sim. E por que ele quer fazer esses duelos e tal. Sim, mas ainda assim o fim do mundo consegue ludibriar cada um, mostrando o fim do mundo pra eles. Pra que eles tenham um desejo e eles queiram aquele poder e acabem lutando de novo pra tentar conseguir o poder. Então dessa vez o Sayonji, né? Vai lá atrás da Utena pra variar. Sim. E bom, também tem outros elementos nesse episódio que já deixam a gente feliz, como por exemplo o Akio e a Utena juntos, olhando as estrelas, né? Essa é a parte mais... Tem aquela cama da Utena e da Himemiya. Maravilhoso. Um design incrível. Né? Na verdade, eu fiquei pensando isso quando tava assistindo. Se não é, de certa forma, a cama ser daquele jeito é meio que uma maneira de controle. Porque é uma cama de casal separada. Entendeu? Nossa, não parei pra pensar nisso. Eu parei, tipo... eles estão num negócio que parece um planetário. E ali parece o símbolo de gêmeos. Alguma coisa assim. Não é gêmeos, que é aquele ali que é os dois coisinhas? Eu sei. Mas eu pensei nisso enquanto assistia. Porque, tipo, se tu juntar as metades, é uma cama de casal. Redonda. E elas esticam os braços pra ficar de mãos dadas. Sim, é uma cama redonda, só que ela tá afastada. Ela só consegue cortada. se tocar com os braços. Sabe? Poxa, que falta de aprovação pelo Yuri. Bom, né? É o Akio. É o Akio, é verdade. Mulheres não podem ser independentes.
Ah, sim, essa também, dessa cena da cama, é a primeira vez em que a Himemiya quase fala pra Utena sobre alguma coisa que tá acontecendo e que ela não consegue falar. Isso acontece umas 3, 4 vezes, Em momentos distintos que elas estão na cama, e aí a Utena fala alguma coisa, e aí a Himemiya fala, não, na verdade eu... E aí ela não continua. Tipo, a Utena perguntando se ela tem algum problema, Isso, exatamente. Daí vem o Toga falar com o Sayonji, né? E vem aquela sequência que também se repete em todos os episódios nesse arco. Que é falando sobre se a sua alma não desistiu ainda, você vai poder ouvir o som que leva ao fim do mundo. E aí vai aparecer um carro dentro do dojo. E aí tem aquela corrida que inspirou depois o filme, né? Esse carro correndo. Carro rosa, meio vermelho, essa cor desse carro. E no caso do Sayonji, o que ele procurava era a amizade, né? Fala sobre a amizade eterna. Que ele... essas coisas que cada um procura, né? Sim. Também fala sobre os milagres, né? Sempre, em cada episódio, né? Apesar de ser um pouco mais discreto na procura pelo milagre, o fim do mundo meio que... mostra pra eles tentarem achar esse milagre ainda. É uma coisa meio estranha, porque é uma corrida que ele leva a pessoa pra ver o fim do mundo, e aí... O mais estranho, na real, é... Depois ninguém fica falando sobre o Akio ser o fim do mundo, mas tudo bem. Pior, né? Todo mundo deixa quieto. E no carro todo mundo reconhece que é ele. Sim. Né? E aí o Sayonji chega pra Utena no dia seguinte falando que ele não é mais a mesma pessoa de antes. E no carro tá o Sayonji com o Akio, que sempre tá, né? E o Toga. Né? Sempre tem uma pessoa. Sempre tem alguém... Normalmente tem alguém, né? Junto ali. Sim, sempre tem pra alguém representar junto com a pessoa, todo o negócio. Daí, esse primeiro duelo, ele... é diferente dos outros, porque é nesse duelo em que a espada... vai mudar o jeito que a espada aparece, né? É verdade. Tá tudo diferente, né? O Mickey mesmo fala sobre o negócio da arena ter mudado, que tem aquela gôndola que eles chamam, que é aquele elevador que a Utena e a Anshi usam pra subir, que muda a sequência dela subindo e tal. Daí, na arena de duelos, aparecem os carros saindo do chão. Pois é, em vez de ter características das pessoas, só tem carros. Sempre carros, porque no caso, né? Tá mais controlado que nunca. Sim. E aí, a espada que a Utena usa, a espada que sai da Himemiya, ela some. E aí, quando a Utena tá quase perdendo pro Sayonji, a Himemiya interfere. E aí elas fazem a espada que, na verdade, agora sai da Utena. E aí a Utena consegue vencer o Sayonji. Aí tem a cena do... Tem a avaliação, tipo... Aquele programinha que avalia o jogo de futebol depois do jogo, sabe? Só que nesse caso é o Toga e o Akio semi-nus na cama falando sobre o duelo. É verdade. Bizarríssimo. Né? E eu acho que esse episódio também termina com a Himemiya indo visitar o Akio de noite em casa. Sim. E aí desce todas as cortinas do planetário. Fica aquela coisa... pouco legal. tensa. Pouco tensa. É bem interessante. Irmãos muito... íntimos. Amáveis. E também tem o novo ED. Sim. Eu não notei o nome da música, mas eu adoro essa música. Essa música é muito boa. O segundo ED que tem aquela imagem que ninguém sabe o que quer dizer, da Utena e da Himemiya. Né? Tá cortando, né? A gente não sabe o que elas estão fazendo. Ninguém sabe o que elas estão fazendo. Parece aquela pintura lá do Renascimento, que as pessoas não sabem o que tá mostrando e tal. Aquela gravura. 2 mulheres muito amigas. Na cama, sem roupa. Mas enfim. E daí, nos próximos capítulos, episódios, a gente vai ver os duelos de cada personagem. Tem os arcos de cada personagem. O mais curto é esse do Sayonji e o do Mickey. Depois a coisa fica mais lenta, na verdade, né? Porque são só 4 pessoas pra duelar. Porque... E aí, você acaba se enrolando em 5 pessoas. Sim. É só o Sayonji, o Mickey. No caso da Juri, tem a Juri e acaba tendo o cara novo, que a gente vai falar. E a Nanami. Sim. São só 4. Sim. E aí o negócio dá uma desacelerada bem forte depois desse episódio do Mickey.
Do Mickey ainda é um episódio só. As coisas depois vão ficando bem lentinhas e tal. Sim. Que é o Jardim Ensolarado, né? Sim, o nome da música, né? Do piano dele. Sunlight Garden. Que é a história ao redor da Kozue de novo, né? Sim, dele da Kozue. Que aí ela tem essas atitudes estranhas, tipo salvar os passarinhos da árvore que tá caindo. E ainda assim ela despreza as pessoas. Ela é uma pessoa estranha, Kozue. É difícil, né? É interessante como o Tena mostra os personagens... Como praticamente todos os personagens são muito filhos da putas. Mas ao mesmo tempo tem alguns que mostra muito um lado que a gente não espera, né? Que nem a Kozue. A Kozue queria proteger os pássaros. Meio que é o símbolo dela própria e do Mickey, né? Que o pássaro tava sem a mãe ali, ela queria proteger, senão eles iam se machucar e tal. Sim. E o que dá a entender é que eles perderam a mãe e o pai se casou de novo, né? Isso, vai se casar de novo. E aí aí a Kozue não aceita e tal. Aham. E tem aquele take maravilhoso do Mickey falando com o pai dele no telefone. Sim! E aí a mãe é a Himemiya. E eu buguei muito, eu tive que rever a cena, porque eu parei assim, eu tipo, quê? Como é que é? Volta aí, que não rolou assim, minha cabeça não funcionou, assim. Mas é que é nesse ponto, né, a Auntie é muito representada de muitos modos, né, utilizada de vários modos, né. Tanto na imagem dela mesma como uma mulher usada pra chegar nos objetivos das pessoas, né, que nem a gente tava falando mais na primeira saga, né. Ela sendo enganosa, né? Falsa e cumprindo objetivos diferentes. E ela sendo meio que símbolo, né? Eles não desenham a mãe nova deles. É uma... Sim. É outra mulher que é usada. Sim, ao mesmo tempo a gente fica meio em dúvida, né? Porque a gente também pode levar pro quesito de ser uma história meio aterrorizante como era a outra saga, né? Sim. Porque, tipo, lembra que o tempo não passa pra quem vive dentro do campus. Então, será que o pai deles ainda existe? Será que não é tudo, tipo, um circo pra eles acharem que tudo continua normal no mundo de fora quando não continua, sabe? Eu acho que não, porque apareceu o pai, né? De costas. De costas, mas não sendo tipo o Akio, vamos botar assim. Sim. Só a mãe ficou simbolizada como a Auntie. Então, eu acho que não. Acho que é mais um simbolismo em termos de a Auntie ser posta como uma vilã, entre aspas. Em mais de um modo, né? Sim. E daí, nesse episódio também, o Akio começa a perceber como a Utena é perigosa em termos de libertar a Auntie daquele lugar preso que ela sempre tá, aquela mentalidade da pessoa que é prisioneira da situação, entendeu? O Akio até pergunta nesse episódio pra Auntie mais ou menos o que ela acha da Utena e tal. Isso, exatamente. Fica meio sem resposta, assim, mas... Fica meio... E é aí que ele começa a mudar a estratégia dele, né? Sim. De vencer a Utena. Porque ele deixa bem claro quando ele fala com o Toga que ele precisa vencer a Utena. Ele precisa separar a Utena da Himemiya. E aí, nessa coisa de proteger os pássaros, ela cai, né? E se machuca o tornozelo. Como eu gosto de machucar o tornozelo nessa saga, né? Agora que eu parei pra pensar. Tem várias referências a machucar o tornozelo. Pelo menos dessa vez não foi com o Akio. Mas aquele homem que aparece que ela aparece depois é o Akio. Esqueceu? Nossa, ele tem uma mira com mulheres que... Nossa. Gosta de tornozelo? Ele gosta de pés, tornozelos. A gente já chegou nesse consenso assistindo esses episódios. Pois é. Mas dessa vez ele não carregou ela, nem nada. Nem botou no carro, nem nada. E aí tem a cena puro veneno dela, né? Quando eles chegam em casa. Que aí ela
vai se retirar porque, tipo, eles estão falando dos pássaros lá, bonzinhos, falando de como cuidar do pássaro. A Auntie começa a falar um monte de detalhezinhos e diz que nunca teve pássaro. Pois é. E aí a Kozui vai sair e ver que tem uma carta, né, ali. Isso, que veio do pai deles, né? É, que fala da mãe. Sim. Era uma carta da mãe. Ah, é, da mãe. A mãe nova, no caso, provavelmente. Sim. Aí, tipo, ela joga no lixo, assim. Despreza. Aham. Também, falando sobre o Akio decidir que realmente eles têm que vencer, né, a Utena. Nesse episódio tem o conselho estudantil, no caso o Miki, a Nanami e a Juri, falando exatamente sobre a carta que chegou do filme, falando sobre eles terem que derrotar a Utena. Sim, aí tem a cena do Akio com a Kozui, né? Dão uns pega. E aí tem a cena depois do carro do Miki. Que aí a Kozui tá junto e, tipo, sendo a mulherzona do Akio no banco de carona. Sim, do lado dele. Tá o Akio dirigindo o Miki e a Kozui. Isso, o Miki tá atrás do Akio, né? Sim, aí quando a Kozui fala que ele tem que ir atrás do que ele quer. E perder aí a o Miki, pureza, né? Isso, e o Miki, aí vem a cena que seria tipo a imaginação do que o Miki realmente quer. Sim. Que é ele dirigindo o carro e a Himemiya do lado dele. Sim. Toda dada. Toda dada. Só que é uma coisa meio perturbadora, porque na verdade quem tá nessa mesma posição é a Kozue. E aí o Miki pensa na Himemiya, entendeu? Sim. É que eu não acho que seja... Ele, de algum modo, gostaria... Porque a gente pensa o Miki muito bonzinho, né? Então, apesar dele ter esse sentimento de querer ser o Akio com a Kozui, vamos botar assim, do cara fodão, pegar a mulher que ele quiser, ele não consegue, né? Sim. Ele não faz isso. Sim. Mas ele tem esse desejo de algum modo, mas não é tipo, vou pegar a Kozui. É tipo só o papel dos dois, não pensar na pessoa. Ele tá lá na direção como se fosse o Akio só, de pegador. Não chego a achar tão perturbador assim. Sim. E daí, no dia seguinte dessa viagem até o fim do mundo, do Miki, ele e a Kozui estão montando um ninho de passarinho novo, porque a árvore que o ninho tava foi tirada, né? E aí, casualmente, depois disso, ele vai lá desafiar o Tena. Sim. Né? Essa foi a única da fala das sombras que eu anotei, que foi o negócio do jogo. Eu também anotei. Que é muito bom, que é tipo, a pessoa que nunca jogou, chega lá e aposta todo o dinheiro e aí perde na roleta. E aí a pessoa fala, mas você disse que nunca tinha jogado. E aí a pessoa que perdeu todo o dinheiro fala, mas a culpa é sua por ter me dado a chance de jogar. Eu vou lá pegar todo o dinheiro do banco e vou voltar pra apostar. Sim. É meio que o que acontece com o Miki, né? Porque, tipo, não é que ele já tenha sido impuro, que só muito de impureza nesse episódio. Mas é porque deram a chance pra ele ser, então ele foi lá tentar. Só que ele nunca vai ganhar, porque a casa sempre ganha na aposta, né? É verdade. E aí, ele tem o duelo da Utena contra o Miki, que é a primeira vez que aparece outra pessoa vestida de noiva da rosa, que no caso é a Kozue. Essa cena é muito bom porque também a Kozui fala sobre perder a impureza e tal, e pegar a força, vamos botar assim, o que ele quer. E aí, tipo, no meio do duelo ele tá lá lutando com a Utena e ele se distrai por causa que a Kozui tá muito querendo pegar antes de algum modo, né? Sim. Porque ela quer ver o poder, né? O que me deixa claro nessa situação é que, tipo, a Kozui induziu o Miki a andar com o fim do mundo pra poder ele se motivar a duelar. Mas não porque ela quer que ele consiga o poder, porque ela quer o poder. Sim, isso é sempre ela. Né? Então ela tá usando ele. E aí ele acaba perdendo por causa disso, que ele se distrai com a Kozui dando os pega na Antia quase. Sim, porque ela quer ver o poder aí, tipo, o que está rolando aí. E aí, quando ele perde, os dois aparecem caídos meio que no acidente de trânsito, né? São os únicos que aparecem caídos. Acho que o Sayonji... acho que o Sayonji também. Mas os outros duelistas, eles ficam em pé, eles não são acidentados pelo carro. Não é ele, é tipo os outros, tá? E bom, ele perde, né? Ele perde, aí aparece eles
Ah, é, né? A Utena disse que ele tem uma espada de criança, né? Uhum. Sim, a espada sai dele, no caso, né? Que nem a Utena tá invertida, não é mais a espada que sai da Rememia. No caso dos duelistas também, a espada sai do duelista. É. E aí, a Utena falou sobre a espada do Mick ser de criança. E é isso. Porque, no caso, que mostra que ele não perdeu a pureza. É. Ele se recusou, por isso que a Kozui chama ele de covarde. Sim, porque ele não deu esse passo a mais também. Que era o quê? No carro, no caso. Pois é. Por isso que a Kozui fala pra ele que o mundo é impuro, ele também tem que se tornar impuro. Mas ele não consegue. Que bom, Mick! Por isso ele é covarde. Que bom pra ele. A gente gosta, Mick. Né? Uhum. Gente, a Kozui não sabe brincar. Não. É... Próximo episódio, episódio 27. O melhor episódio. De novo, depois da vaca já foi o melhor, agora esse é o melhor também. O da vaca eu acho que é melhor, mas esse é muito bom também. Eu gosto muito dos dois. Que é o ovo de Nanami. Esses episódios da Nanami são fantásticos. Sim. E, bom, o episódio é sobre a Nanami sonhando com um ovo, e aí ela acorda, tem um ovo na cama. Um ovo pintado, sei lá o que é o ovo. E aí o episódio inteiro é ela tendo medo que as pessoas descobrissem que ela botou um ovo e chamassem ela de ET. Sim, você viu. E aí depois ela consegue encontrar com a Juri, aí a Juri tá com uma bolsa de... Não é bem assim. Antes disso, ela fala com o Mickey. E aí ela chega a perguntar, assim, ela fala, nossa, ele vai me achar estranho, mas ela acaba perguntando, o que você acha se uma garota botasse ovos? Ele fala, não sei, uma coisa incomum, mas outros animais botam ovos. Outros mamíferos, né? Outros mamíferos, e aí ela vai embora e não escuta o resto, né? E ele fala, tipo, mas que seres humanos, né? Não botam. E aí ela começa a achar que, tipo, nossa, então todas as garotas botam ovos, então só eu não botava ovos. Sim, e aí a Juri chega, elas se encontram, e aí a Juri tá com uma bolsinha de boliche, né? Uhum. Que tem a bola dentro. E aí, tem a cena do Tama? Sim, do Tama, que é a Nanami pergunta pra Juri o que ela tá levando, e aí a Juri fala Tama, que é bola. Só que é meio que um trocadilho porque ovo em japonês é tamago. Sim. E aí elas ficam, Tama? Tama. Tama! Tama! E aí a Nanami acha que é um ovo e tal, e ela fica, nossa... A Juri fica falando que ela tem vários em casa e que ela fica deixar exposto. E aí a Nanami fica muito chocada. Eu fiquei tipo, nossa, como ela é madura. Sim. E aí vai segurar a bolsa e vê que é pesado. E ela tipo, uau, é muito adulta, não sei o quê. Muito bom, mano. E tem a música do ovo. Tem uma musiquinha do ovo, que é a Nanami criando o ovo dela. E aí o ovinho vai crescendo, e aí ela... ser super mãe do ovo e tal. Ai, carai. E aí o Tsubuki fica chocado e tal, porque ele vê a Nanami, tipo, criando o ovo. E tem a conversa do Toga com a Nanami. Sim, que aí me Que chega da a minha preferência dela. chega a minha teoria de que esse Toga não é o Toga mesmo, é só, tipo, uma visagem da Nanami. Uhum. Que aí a Nanami tá com ovo e aí ela pergunta se o Toga prefere meninos ou menina. No caso, você se referia a um bebê, né? Se fosse nascer. E aí o Toga fala menina. E aí a Nanami, nossa, também, coincidência. E aí ele pensa que tipo, o quê? Mas minha irmã, Deus criou o homem e a mulher. E aí do nada, ele fala pra ela assim, que pergunta pra ela, sabe por que nós somos felizes durante todos esses anos? Porque eu tenho uma irmã que não coloca ovos. Do nada! Muito bom! Mostrando que, tipo, né, não tá muito certo isso com a realidade. Uhum. E ele fala que garotas que botam ovos são horríveis e tal. E ao mesmo tempo, tem sempre a parada pra conversa da Utena com a Auntie, né? Sim. No episódio, aí eu anotei aqui, eu nem me lembro direito como é que foi. Que é sobre reencarnação. Sim, é sobre reencarnação, é verdade. Eu esqueci de anotar isso e era a parte mais importante do episódio. Eu estou tipo, o quê? Uhum.
Era sobre reencarnação. E era sobre como pais e filhos, de certa forma, são uma reencarnação. Ah, é verdade, isso aí. Uhum. Aham. E, bom, aí a Nanami, muito chocada, porque o Toga diz que encantos que botam ovos são horríveis, ela decide abandonar o ovo, né? E ela abandona o ovo na floresta, e aí ela sofre, vai pra casa. E aí ela e o Toga estão jantando, e o Toga do nada fala de novo sobre que eles são felizes porque ela não bota ovos. E aí a Nanami fica muito perturbada e não consegue, ela só pensa no ovinho e tal, que ela deixou lá abandonado. Sim, e vai atrás. ela vai pegar de volta. E aí quando ela chega lá, o ovo não tá lá. Aí ela começa a procurar e quando ela vê, o Sayonji tá acampando e fazendo ovos fritos. Vários. Muitos. E aí ela fica tipo, não, como você pode e tal. E aí ele não entende. E aí ela lhe diz, tá, mas se tu quer tanto comer ovos fritos, eu faço um pra ti. Daí ele pega a bacia de ovos e tá lá o ovinho pintado. Ela fica feliz e tal. Parece um ovo de Páscoa, né? Parece um ovo de Páscoa, é verdade. Uhum. Ah, tá, a cena da antes da Himemiya é depois dessa parte. E aí, tipo, a Nanami fica feliz com o ovo recuperado, corta pra cena da Utena e da Himemiya. E quando corta de volta, a Nanami encontra o ovo gigante. Ah, é, o ovo muito louco. O próprio ovinho virou um ovo gigantesco que racha e brilha e sai uma criatura gigantesca. Sim, que a gente não enxerga, mas o som é tipo de um Godzilla. É um negócio bizarro. E aí ela acorda. E aí, quando ela acorda, tem o ovo na cama quebrado. Mas o mais importante é que depois disso, eu não anotei direito sobre essa cena. Na última cena do episódio, tá o Tena e a Himemiya, acho que fazendo comida, ou uma coisa assim. A Himemiya tá meio triste, sei lá. E aí o Chuchu volta pra casa, porque ele passou um tempo fora. Eu anotei que o Chuchu aparece na casa. O Chuchu volta e a Himemiya faz uma cara meio de triste. É meio estranho, assim. Aham. Daí eu não peguei muito bem, não sei se nesse caso o Chuchu simboliza o próprio Akio, né? Porque tem um pouco disso também, porque o Chuchu usa a gravatinha como do Akio e tal, ele é meio que um modelinho do Akio. Nossa, eu nunca pensei sobre isso. Ele é, tanto que quando a Himemiya se liberta e o Chuchu vai embora com ela, ele tira a gravatinha e deixa. Que foi? Tu nunca tinha pensado nisso? Estou em choque. Pois é. Daí, episódio 28 e 29 são um sub-arco, uma subtrama. A saga da viada. De novo. Parte 3. Jury Revolutions. Depois de Jury e Jury Reloaded. Jury Revolutions. Ai, caralho. Sussurro na Escuridão, que é o primeiro episódio, em que aparece Uruka, que é o senpai, que era o antigo capitão do clube de esgrima, né? Que tinha sido internado e tinha passado muito tempo longe da escola que estava doente. Né? Sim, por isso a Juri era a capitã substituta. Sim. E a Shiori não perde tempo e começa a polir a espada dele, entendeu? Isso como quiser. Nesse caso, literalmente... Nesse caso, literalmente, ela tava polindo a espada que não era dele, mas... Pois é, né? A gente vai saber depois que não era dele. Ela fica polindo a espada dele, e aí ele fica assim... Guarda no armário dele, ele... Ah, tinha uma pessoa que sempre polia minhas espadas todos os dias, então era você. E aí ela... Eu só queria ajudar, sabe? Tipo... Ela é muito se fazida. É muito desgraçada essa mulher. E aí, bom, eles se pegam e aí começam a namorar. E aí a Juri fica transtornada. Né? E diz pra ele não namorar com a Shiori. E aí, tipo, foda-se, faço o que quiser da minha vida. Sim, e aí ela fala pra Shiori também não namorar com ele. E ela foda-se também. Ela, foda-se, você é horrível. E... Bom, e aí... Vamos falar a parte importante que... Como as pessoas esqueceram as memórias no final da outra saga... A Shiori não sabe que a Juri queria ser peguete dela. Sim, ela esqueceu esse detalhe que ela tinha descoberto no outro arco. E a Juri não sabe que a Shiori é uma monstro. Cuzona de merda. Aí, detalhe importante que a gente também não falou, que o Uruka faz parte do conselho estudantil. E ele é bem um duelista. Sim, ele é um duelista. E ele disse que não ia duelar porque ele tinha acabado de sair do hospital e tal, mas aí ele decidiu duelar. Sim, ele queria ter uma vida comum estudantil, como ele mesmo falou. E aí ele poderia namorar quem ele quisesse. E daí Na verdade, quem duela nesse... é ele mesmo, né?
Ele e a Shiori vão pro carro com o Akio, ficam peladões e fazendo coisas incríveis no carro. Nossa, Que? É muito... Carai. Fazendo coisas incríveis no carro. É uma putaria no carro. Incrível. O carro do Akio é pra isso, né? Detalhe que esse carro, a gente... Porque no filme de Utena tem a questão dos carros, que é muito importante. Todo mundo faz meme e tal, com o negócio dos carros, que a menina vira carro e tal. Mas o carro do Akio, do anime, também não é um carro muito normal, né? Porque ele acelera o carro e pula em cima do capô do carro e o carro vai embora sozinho. Ele é um Tesla, ele se dirige sozinho. O importante dessa cena de putaria dentro do carro é a Uruka falando que a Shiori já é adulta. Ah, sim, né? Porque aquela ali já rodou 300 km. Né? Então... Só lembrar que ela também pegou o senpai que achava que a Yuri gostava e tal. Mas não é o Uruka? Não é o Uruka. Não é o Uruka? Não é. Nossa, tá bom. Eu achava que era, na minha cabeça. Aí ele perde o duelo, né? Eu não sei se tu chegou a anotar a conversa da Utena com a... Não anotei. Será que tem? Acho que não. Acho que não, né? Ele luta com a Utena e é derrotado. Isso, e aí a Shiori diz que na próxima vez eles vão ganhar, que não sei o que, e aí ele não quer mais. Ele diz que não adianta, porque eles vão continuar só perdendo. Sim, que ele já entendeu, assim, ele é bom de... Ele tem um gaydar incrível. Que ele já tinha percebido que a Yuri gostava da Shiori. Isso, e agora ele olhou assim o Utena com a... E também entendeu. Entendeu também. Wakari Mashita. Wakari Mashita, esse aí. E aí ele diz que também cansou dela, da Shiori, porque ela foi um brinquedo interessante, mas já tinha perdido a graça. E aí ela, mas você era tudo pra mim, eu polia a sua espada. E ele, não era a minha espada. Ou seja, subentendidamente ela tava polindo a espada da Yuri, na verdade, né? Não tinha parado pra pensar nisso. Sim. Que merda. E aí... Ai, que caralho, essa porra. Vem o episódio 29, que é... Não, e ele fala que ela tem talento pra ser puxar-saco, né? Isso. Essa coisa é muito louca também. Sim. Ele também entendeu ela. Ele é bom dos entendimentos. Ele só tem um problema, assim. Ele entendeu tudo, ele entendeu toda a situação. Ele fez todas as coisas certas, depois a gente acaba descobrindo. A única coisa que ele não fez certa é ele não falar por que ele tá fazendo as coisas. A motivação dele era legítima, ele tinha por que fazer o que tava fazendo. Sim, mas ele escolheu não abrir o jogo e só usar as pessoas sem as pessoas entenderem. Esse foi o problema. E o segundo erro foi ele não conseguir se manter vivo. Mas tudo bem. Bom. Enfim, episódio 29, episódio com nome poético e muito, eu achei. Episódio mais dramático, lésbico desse arco, assim, Nossa, sem aura. Azul mais claro que o céu, né? Que, bom, ele ainda é sobre a Yuri, no caso começa com a Shiori implorando, literalmente, publicamente, se arrastando aos pés do Uruka pra ele voltar pra ela. Diante da escola inteira. Sim. E aí a Utena tenta falar com a Yuri sobre isso e a Yuri chega pra lá. E aqui eu anotei a Himemiya tenta falar com a Utena. Acho que ela tenta falar de novo sobre ela nesse episódio. E ela não consegue. Né? E daí Também tem os simbolismos, né, das cadeiras, né? Sim. Que tem nos 2 episódios. Tem 3 cadeiras e aí, tipo, cada uma tá virada pra outra. Pra seguinte, no caso. Pra seguinte. Então, nenhuma tá virada uma pra outra. Sim, E bem certinho, a Yuri senta em numa específica, a Shiori senta em outra específica em outra cena e o Uruka senta em outra específica em outra cena. Sim. Então, é mais ou menos isso. E aí o Uruka, que já tá rodado no carro do fim do mundo, ele fica passeando de carro com o Aka e com o Toga, assim, porque assim... Né? Falando sobre os planos e que ele vai mudar de estratégia e tal. Sim. A Yuri ainda tenta falar com a Shiori. E a Shiori só consegue ser putaça com ela. Sempre. E daí o Uruka, já que não funcionou com a Shiori, ele decide investir na Yuri. Nossa. Né? Tem uma discussão feia, ele tenta agarrar ela, fica ofendido. E aí ele pega o pingente. Sim, depois de beijar ela morder ele.
Sim, e aí ele consegue pegar o pingente do pescoço dela. Que tem a foto da Shiori, né? Né. E ela fica puta e dá um tapaço na cara dele. Dá um tapaço na cara dele e pega de volta, né? E aí... Ele disse que vai voltar pra Shiori só porque ele quer machucar a Juri, né? Sim. E aí ela pega e desafia ele pra um duelo, já que eles são esgrimistas. E perde. Porque ele é melhor que ela, de qualquer modo. Sim. E aí ele tinha dito que se ela perdesse, ela teria que fazer o que ele quisesse. E aí o que ele queria é que ela fosse dar um rolê de carro no fim do mundo também. Pra poder lutar. E é bem interessante essa cena do carro da Juri, porque ela não... Tipo, eles falam sobre poder e tal, e que ela poderia ter o que ela quisesse e tal, e ela fala que mesmo que ela tivesse o poder de fazer milagres, ela não ia usar esse poder pra mostrar os sentimentos dela. Ela ia usar esse poder pra poder libertar a Shiori dos sentimentos que ela tem pelo Uruka. É legal que... É muito legal como todo mundo tem esse mesmo ideal, na verdade, quase. Porque a Juri quer libertar a Shiori do sentimento pro cara. E o cara e o Uruka quer libertar a Juri do sentimento da Shiori. Sim. E ninguém liga pro Uruka. Coitada, por isso que ele morre. É. Enfim, daí a Juri concorda, muito transtornada em duelar. Sim. Porque ele também fala sobre o potencial da Juri, né? Que ela tem um potencial Sim, maior que ele. que ela se... Como é que é? Ela se restringe, né? Com esses sentimentos que estão presos. Ela acaba se restringindo o próprio potencial dela que ela poderia ser. Sim. E daí ela luta com o Utena, né? Ela e o Uruka, no caso, só que ele não anda de carrinho, que nem ele fica parado. Que nem diferente da Kozue e da Shiori. Sim. Ele fica parado assistindo e dando instruções pra ela, na verdade, né? Enquanto ela tipo luta. um técnico. Um técnico. Ela luta bem e tal, né? Mas... Ela quase pega a Utena. E aí quando vem o poder de Deus pra Utena, pela primeira vez, ela não consegue vencer. Não sei se é a primeira vez. Acho que contra o Toga lá no primeiro arco ela também falhou. Eu acho que sim. Mas enfim, vem o poder de Deus nela. Em vez dela conseguir vencer, ela ataca a Juri e ela acaba atingindo só a corda do pingente, né? Isso, e aí ele quebra tudo. Daí corta, o cordãozinho cai e se desfacela todo e se destrói. Todo destruído. E... é a cena da Bad essa. Que é a Juri andando com a mão aqui assim no vazio onde tava o pingente. Sim, e aí começa a chover na arena e ela mesma tira a rosa do duelo dela. E aí o Uruka só fala pra ela, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí no dia seguinte ele não foi pra escola, o Uruka. E aí as sombras passam falando sobre o menino que tava internado e que morreu, que era esgrimista e tal. Que teve a cena da Juri indo pro hospital levando uma... das alunas, né? Que machucou no treino e tal. Maria. Aparece essa cena das E aí as sombras falando que ele era esgrimista e que ele vivia falando que ele queria libertar uma pessoa de algo e tal. E ele sabia que tinha pouco tempo de vida e tal. E mesmo assim quis ir pra escola. E aí acaba a participação dele, a Juri continua na merda e no fim da história a Shiori vai lá falar com ela, né? Eu começo a seguir ela de volta. Vai se fuder, Shiori. Matei o cu. Chato do caralho. Ai, o próximo episódio é tão bom. Mano, cada vez eu anoto menos coisas nesses episódios. Episódio 30, A Garota Descalça. E vocês devem lembrar que antes a gente tinha falado que a gente tinha descoberto que o Aki tem tara por pés. Então esse nome de episódio é bastante propício. Muito. Que é um episódio em que a Utena percebe que ela está se apaixonando pelo Akio. E nega todo o tempo do episódio, mesmo assim. E tenta negar com todas as forças, afinal ele já é comprometido, ele já é noivo, ele é irmão da Himemiya. E ela se sente culpada e ainda assim ela não consegue conter, né? Né? Na verdade, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu fico puta com essas partes de Utena. Não é porque a Utena é bi e quer pegar os homenzinhos. É porque ela fica muito otária quando ela tá assim.
Ela fica muito cega, ela não consegue fazer as coisas, ela não consegue enxergar nada. Ela nunca consegue enxergar nada, ponto. Porque ela não enxerga a gente fazendo merda, nem nada assim. Mas ela fica uma retardada completa. E também ela fica inútil. E também ela tá caindo na lábia do Akio porque ele tá investindo nela, né? Sim, mas é a mesma coisa do Touga, né? O Touga quando investiu nela e falou que era príncipe, ela ficou toda... ela tá caindo no mesmo truque. Sim, de novo. Pra poder ficar mais fraca, que é isso que o Akio quer. Quer tirar a Himemiya dela. Sim, afastar as duas, né? E aí... Porque em todo duelo aparece os carros, como a gente falou lá no duelo do Sayonji, aparece os carros, aparecem várias vezes a pessoa andando de carro, aparece sempre o carro. E aí a Utena vê o carro do Akio e é o carro. Sim. E aí ela fala, esse carro é familiar de algum lugar. E já é um modelo popular. E ela, foda-se. Ai, Utena... Que coisa. E aí a Wakaba, que também é toda molezinha pelo Akio, consegue passear com ele, aí a Utena acaba ficando com ciúme disso aí. E ao mesmo tempo ela se sente culpada, enfim. É bem legal que tem a coisa das velas, né? São um castiçal de velas que representam os sentimentos da Utena balançando, né? Toda vez que o Akio faz alguma coisa ou que ela pensa nele, as velas são... As chamas meio que vacilam no vento, assim. Isso, e aí vai apagando cada uma, né? Isso, quando a Utena se machuca e o Akio vai lá ajudar ela, leva ela pro hospital, apaga uma vela, né? E aí o Akio leva a Utena no hospital sozinha, de carro. E aí na volta, ela tá com o tornozelo machucado, que nem a gente falou da Kozue. Ela também machuca o tornozelo, aí ele vai lá massagear o tornozelo e tira o sapato da Utena, e aí ataca a Utena e pega ela, né? E aí apaga a segunda vela, né? E aí aparece a Himemiya assistindo os dois. Segurando o castiçal com as duas velas apagadas e só uma vela acesa. E essa é a cena que eu mais odeio de Utena. Essa é a cena que tu mais odeia? Essa é a cena que eu mais odeio de Utena. Eu odeio essa cena. Eu acho que ela é a segunda cena... Terceira cena, a segunda cena mais odiável, talvez. Eu lembro de eu, provavelmente já doente, quando eu vi a primeira vez, provavelmente com febre, e olhando essa cena e eu não posso parar agora. Mas que ódio, eu quero destruir tudo na minha volta. E aí é interessante porque aparece lá a Himemiya olhando os dois... E aparece só o óculos refletindo a luz, né? Não aparece os olhos dela. Ela segurando o castiçal, que tem só uma das velas, e tocando sinos ao fundo. Como se fosse o final de um duelo, entendeu? Sim, eu não tinha reparado isso. Sim. E aí tem na cena da cama, a Utena e a Himemiya falam sobre amor. Que aí a Utena pergunta se a Anti gosta de alguém e a Himemiya fala que sim, ela tem o seu príncipe e tal. Sim. E aí, pra não completar a merda em escala global, no dia seguinte chega a Kanai, que é a noiva do Akio, com a mãe dela, pra questionar o Akio. Nesse episódio, Jesus! E aí a mãe da Kanai, que é a noiva dele, vem reclamar que, tipo, a Kanai tá falando que ele tá evitando ela, que, tipo, ele não é o diretor, ele é o noivo da menina que é herdeira da escola, se ele não se cuidar. E aí, o que ele faz? Ele tira o sapatinho da mãe da Kanai e dá uns pega nela. Sim. E ela diz e ela que chama ele é que é o príncipe, o né? príncipe. Ai, E ele realmente é o pica das galáxias. Assim, muito, extremamente. Pinto de ouro, mano. Passa em geral. Parabéns. Incrível. Inacreditável, assim. Nunca vi alguém pegar tanta gente assim. Né? Então, poucos episódios é interessantíssimo. Bom, de algum modo. De algum modo. Então, a gente chega nos 3 últimos episódios da saga do Akio. Que ela meio que é uma saga que não tem clímax, mas o final é meio que o prelúdio do inferno. Do próximo, né?
E desses 2 últimos episódios antes do derradeiro da saga, são os da Nanami. Isso, que são os da Nanami sérios. Não é episódio de zoeira da Nanami, é episódio sério. Que o primeiro é o 31, a tragédia dela, né? Que tá lá, Nanami, lidando com o fato de que o Toga é cercado por zilhões de garotas e ela fica irritada com isso, ela rouba o celular dele. É isso que tem os Jodan, acho que é. Que ela tá conversando com o Toga em casa. E aí o Toga fala, vou tomar banho, não quer comigo? Sim. Não quer comigo? Aí aparece a rosa amarela, assim, girando, tudo silêncio. Brincadeira. É brincadeira. Uhum. E aí a Nanami visita a Utena, eu acho que não me lembro dessa parte. Eu sei que a Nanami entende que a Utena gosta do Akio, ela tá visitando elas, eu acho. Entende que a Utena gosta do Akio e tal. E aí... Eu acho que isso é depois, mas tudo bem. Porque... Não, isso aí. Ela fala nesse episódio já. Não, eu sei, mas é porque nesse episódio acontece até que bastante coisa, porque tem todo aquele esquema do horóscopo, né? Sim, que aí isso é antes. Que eles falam sobre o sangue das pessoas, né? De sangue. É tipo um horóscopo de sangue. Que é muito coisa de japonês. Sim, japonês adora. E aí ela fica falando que a família dela, todo mundo é B. O pai dela é B, a mãe dela é B, ela é B. Mas e o Toga? Ele é A. Pois então. E aí ela nunca tinha parado pra pensar que não é possível ter um filho com sangue A se os dois são B. Uhum. E tipo, ela fica muito puta, fica louca. Vai pra casa e olha as fotos antigas e percebe que realmente não existe uma foto do Toga bebê. Uhum. E aí ela percebe que eles não são irmãos de sangue. Ela para de dormir em casa, ela fica dormindo na casa de um e do outro pra não ver o Toga, pra não ir pra casa e tal. Uhum. E aí o Akio descobre isso e faz ela ir morar com eles. E aí, nesse momento... Não, ela já tinha visitado eles antes. Nesse momento é que ela descobre mais coisas, tá? Sobre a paixonite da Utena com o Akio, ela já tinha descoberto antes. Mas aí a Nanami vai morar com eles, porque o diretor disse que nenhum aluno pode ficar fora do seu dormitório. No caso, como ele é o diretor, ele pode ficar na casa dele. Sim. Né? E ele interrompe essas coisas bem quando ela ia dormir no Tsuwapuki, né? Isso aí. Coitado do moleque. Deixa eu só olhar aqui. Nesse episódio, o Akio também repete o assunto de querer fazer a casa do diretor virar um harém. De novo. Uhum. E aí a Nanami fica o quê? E aí, Joda. E aí também tem a Himemiya falando com a Utena que a Himemiya fala que que o Aikyo não se negue quando é com mulher, ele não se faz de rogado, sabe? E aí o Utena o quê? E aí a Himemiya, é brincadeira. Jodan também, ela fala. Só que não. E aí tem a cena mais perturbadora. Pra mim foi mais perturbadora porque... Não, é mais perturbadora. Porque como eu falei no outro programa, repetindo... Quando eu assisti o Utena, eu assisti a primeira parte e a última parte. Inclui esses episódios. E eu não sabia do que estava acontecendo com a Anti e com o Akio. A gente já sabia porque Porque fica bem claro no começo desse arco, no outro arco, enfim, fica bem claro. Mas a Nanami, ela vai dormir com a Utena na cama, porque só tem cama pra duas, e aí a Anti vai ficar com o Akio. Só que a Nanami não consegue dormir porque é um lugar estranho, aquelas camas são estranhas, ela levanta pra ir no banheiro e ela se perde na casa e vai parar no planetário. E quando ela chega no planetário, ela dá de cara com uma cena que ela fica... Ai. Como eu vou descrever isso? Uma cena de depois do Akio e da Anti fazendo coisas que irmãos não devem fazer. E é engraçado como aí é tipo um divisor? Um divisor da gente entender as intenções da Nanami, né? Porque antes a gente achava, a Nanami é dos incestos. Ciscom louca. No caso não é cis porque é ela que é irmã, mas mas ela não é assim. Ela quer, tipo, atenção do Toga. Isso fica mais claro ainda no próximo episódio, que fala explicitamente sobre isso, né? Esses dois episódios são mais misturados, né? Que a Nanami, tipo, quer estar com
Toga, não quer que ele fique com as meninas e tudo, e diz que ama, mas é tipo... Tem um limite. Não é tipo, quero ser peguete dele, sabe? Sim. No episódio seguinte, a Nanami continuou lá naquela noite que ela viu a coisa bizarra, mas ela tá com aquele sentimento de que merda tá acontecendo. Tanto que ela até fala pra Utena, você não faz ideia do que tá acontecendo aqui, né? Ela fala pra Utena. Pois é. E aí a Nanami vai tentar espiar o Toga, porque ela fica olhando as meninas que ele tá pegando e tal. E ela pegou o celular dele emprestado e fica... Emprestado não. Ela roubou o celular dele e fica, tipo, ouvindo as chamadas que as gurias fazem, porque ela fala com ele e tal. Sim, dá umas respostas lá e tal. E aí ela chega no jardim, chama de jardim? É uma parte das rodas da Rimelia. E o Toga tá lá com uma guria. Nossa, é muito... E aí a guria fala que se a Nanami descobrir que ela tá com ele, ela vai, né, ficar muito brava. E aí ele fala, não precisa se preocupar, ela não é nada. Porque aí ela já brigou com o Toga, né? Sim. Que o Toga foi lá pra casa do Akio pra chamar a Nanami pra ficar junto com ele. E ela deixa bem explícito que eles não são irmãos e por isso ela não consegue mais olhar na cara dele e tal. Daí... O Toga fala pra essa guria que ele tá se dando os peguetes ali que a Nanami é isso e ela é, tipo, ela não é irmã dele de verdade, não tem que dar atenção pra ela e que ela é uma pessoa muito chata e horrível e tediosa e que ninguém se importa com ela e tal. E aí a Nanami fica, tipo, chocadíssima e quando ela vê, a pessoa que tá com o Toga é a Keiko, que é uma daquelas 3 meninas que tá sempre servindo ela, né? Sim... É muito bizarro essas coisas aí, porque a menina acha que é super superior a ela só porque ela não é irmã mais... Enfim, ela me chega lá, dá um tapa na menina, a menina tipo, quem você é? Dá um tapa de volta nela, e aí o Toga sai com a Keiko, e a Nanami implora assim, aquilo era mentira, não era irmão e tal, e aí ele nem responde, só vai embora com uma ela, coisa que nem no episódio da... Como é que é o nome da menina, amiga da Utena? Wakaba? Da outra saga, né? Que a Wakaba fica super confiante quando tá com Sayonji e tal. E aí essa menina também, né? Tipo, tá com o Toga, virou a pica das galáxias também, né? Ai, foda-se tu. Bom, daí na noite seguinte, a Nanami, sem ter o que fazer, volta pra casa do Akio, né? Apesar de não se sentir muito satisfeita, né? Também tem uma hora que ela fala com o Miki, né? Ela fala pra eles trocarem de quarto, né? E aí a Miki fala, tá, seria ótimo, porque ele ia poder ficar perto da Himemiya, né? E aí a Nanami fala, não, você é tão bonzinho que você ia ser destruído por aqueles dois. Ia ser comido vivo. Com certeza. Coitado. A Utena também já tá fudida ali, né? Sim. E a Utena, coitados. E aí, na noite, o Akio não tá com as 3, ele tá com a Kanai fazendo coisas na planetária, né? E a Utena quase vai lá interromper, né? E aí a Himemiya, tipo, não, deixa poucas vezes a gente vê a Anti entrar num modo meio fora daquele controlezinho normal dela, né? Ela só, tipo, corre, tipo, não vai. Porque o Akio instruiu ela, né? Sim, mas, tipo, também imagino também pra Utena não, né? Caralho. Porque, bom, se a Utena não imagina o que eles estão fazendo, tadinha. Não imagino. Não imagina. E isso que é com a Kanai. Isso que é com a Kanai, que é a noiva dele. E daí de noite, a Nanami e a Utena tem outra discussão, que ela ficou no quarto de novo e tal. E aí a Nanami atende mais um dos telefonemas de guriazinhas pro Toga no celular. E aí ela dá um corte, quando ela dá um corte na guriazinha, vem a voz do fim do mundo, no caso, né? Sim! E aí ela volta pra casa pra falar com o Toga, e aí vem toda aquela coisa de chamar pro carro pra dar um rolezinho com o fim do mundo. Que nervosa. Que aí essa cena é pesada. Que é quando o Toga... Eu nem anotei aqui de tão... Que o Toga investe na Nanami, literalmente, e a Nanami, tipo, sai daqui. E aí ele fala, não é tudo que você sempre quis. E aí ela realmente fala que não, ela que é um irmão e tal, e que trate ela especial, que seja só dela e tal. Coitada. Coitada. Ela é uma filha da puta, mas coitada.
ela é chata, Todo né? mundo é filho da puta nesse negócio, né? Então, carai, é pesado. Não, e isso que nesse momento a gente acha que eles não são irmãos. Sim, pois é. E aí ela vai lá duelar e tem... Ela vai lá duelar na força do ódio. Muito. Porque ela, tipo, que ela quer se libertar, ela quer ir pra um... Eu acho que ela quer esquecer. Isso, ela quer ir pra uma vida, assim, que ela não lembre mais que eles não são irmãos, que tudo seja normal e que a Toga seja dela e tal. E aí ela vai duelar na força do ódio, quase vence a Utena na força do ódio, sim. Né? E a Utena consegue vencer e tal. Aliás, antes disso, né, depois de dar um rolezinho no fim do mundo, no dia seguinte a Nanami chega pras ex-seguidoras dela. Nossa, é muito bom! Que estão se achando porque ela não é irmã do Toga mesmo. E aí, na cena seguinte, ela vai lá desafiar a Utena, a Nanami, dando um tapa na Rimimi. Fazia tempo que não dava um tapa na Rimimi, tava com saudade, um coçando já. Tá. E aí as gurias seguidoras estão lá com a cara toda inchada de levar porrada da Nanami. Parabéns, muito bom. Conquistou a posição de volta na base do ódio. Tudo na base do ódio, eu adoro. Sim, e duelou na base do ódio, quase venceu a Utena na base do ódio. Mas perdeu. E aí, no programa de avaliação da partida de futebol, de novo, o Toga e o Akio seminus na cama. E o Akio fala quando é que ele ia falar a verdade pra Nanami. E aí o Toga fala... revela que, na verdade, eles são irmãos, porque os dois foram adotados juntos pelos pais. E aí, tipo, eles são irmãos de verdade, mas ele acha mais romântico irmãos que não são de sangue mesmo. E aí, tipo... Filho da puta! Tomar no cu! O cúmulo da filha da putiça, né? Tá aprendendo bem com o Akio, né? Oh, se tá. Andando de carro e ficando na cama todo dia com ele. O Akio não é peguete só de mulher, não. Não. É o universo, assim, ó. É o fim do mundo mesmo. É uma situação incrível. Agora pensa que eles são irmãos mesmo, e mesmo assim o Toga foi pra cima dela. Aprendeu com o Akio. Disgusting. E bom, vem o último episódio mais feliz e divertido pra gente. Que é o episódio 33. O príncipe que corre através da noite. Que ele é basicamente um episódio de recapitulação. Nossa, ele já fala... Esse nome de episódio, na verdade, fala bastante coisa, né? Que quem está correndo na noite? O príncipe. O Akio. Está de carrinho, respondendo perguntas das sombras. É um episódio de recapitulação com coisas diferentes, porque tem essa sequência da rádio falando, tem a recapitulação dos duelos desse arco, né? Duelo do Saion, duelo do Mickey, duelo da Juri. E vai até o da Juri só, eu acho. Eu acho só, E intercalando com isso, tem a Utena num quarto de hotel, depois de ter ido num parque de diversões. Falando com alguém. Com alguém. E a Rimemi sozinha na casa. Olhando o planeta. As estrelas que não são de verdade. As estrelas que não são de verdade. Fundamental. E o Akio falando que as estrelas no céu estão muito bonitas. E a preferindo ver as de mentira. E a Utena indo pra cama com alguém. Com o Akio. Com alguém. Com eu sei, com o Akio, né? Depois aparece. Que episódio que eu adoro. O que dizer sobre esse episódio? Que é muita dor no coração. Muito, porque a Utena faz umas caras que dão um negócio na gente. Não sei. É péssimo. Porque é muito ruim, porque a Utena é uma pessoa muito com princípios. Sim. E, tipo, mesmo quando ela tava muito afim do Akio, ela tava sempre, tipo, não posso, não sei o quê. Porque ele tem uma noiva, ele é irmão da Rimemi. Pode ser irmão da Rimemi, ou de menos, né? Mas ela sempre olhava pra Rimemi e ficava culpada. Eu sei, sim. É, tipo, meio bosta e tal, mas aí, tipo, quando ela entrou nessa bosta, cara, ela se afunda. E, tipo, é muito melodramático.
o episódio, assim, tipo... Eu diria que é muito dramático só. É tipo... É pesado. É pesado, e aí, tipo, o jeito da Utena falar é muito incômodo, tudo. Sim, ela desconversando, até meio que tentando evitar a situação e não conseguindo, é bem... Ela vendo a TV e tal. E jogando, ou falando sobre a comida no dia seguinte, ou olhando pro parque. E aí, tipo, na cama, com uma cara de... Estou sendo comida, não tem outra cara. Não no bom sentido, tá bom, crianças? Não, quer dizer, depende com quem. Mas nesse sentido. Não, nesse caso a Altena falando não é no bom sentido. E tentando conversar. E falando, né? Sem parar, tentando conversar e não rola. E aí vem a mãozinha lá, que a gente vê que é placa e tal. E depois ela tá no carro dele, eles voltam pra cá. Né? E aí repete a cena do começo, que é a Himemia no planetário e tal. Até aparece ali uma constelação em cima, mas eu não sei que constelação é aquela. Em cima. Não sei. Que aparece, tipo, as estrelas, e aí, tipo, tem a formação de uma constelação em cima da... Antes, mas eu não sei qual. Provavelmente importante para um subtexto? Provavelmente, mas não sei. E bom, é dessa maneira muito alegre que a gente chega no último episódio. Sim. Né? Foi rápido até dessa vez, porque cada vez é menos episódios pra falar, né? Mas assim, a gente fala bastante coisa. E assim... Agora vai chegar o apocalipse. Assim... Pior do que isso não fica? Não fica. Não fica. Então, né? Não fica. Eu acho que, assim, no último programa sobre o anime de Utena, a gente vai falar mais demoradamente de cada episódio, porque cada episódio é muito simbólico, porque é difícil entender pra caramba. E, tipo, essa saga também pode ter o nome do Akio, porque, né, é o Akio Centro. É o Akio passando a pica em todo mundo. Né? Ou, tipo, poderia ser o desgraçamento de Utena. Tadinha. Puta merda. Que merda. Muita pena. Sim. E bom. E ela não faz ideia de nada que acontece. Entre a Himemia e o Akio, nada. Ou ela não consegue conceber o que ele faz com a Kanai também. Então, imagina a cabeça dela nesse último episódio, vamos botar assim. Sim. E, tipo, ele tá fazendo algo especial comigo, mas ali pra ele, foda-se, né? Sim. Então, coitada, deve ter o quê? Além de que, né, é um pedófilo do caralho. Nossa senhora do céu. Acho que ela tem 14. Pois é. Acho que eles têm 14. Pesado, hein, gente? Uau. Socorro. Bom. Né? Nos recuperando um pouco desse arco que termina muito bem, indo direto para o fundo do poço. A gente espera que vocês tenham gostado de mais essa análise detalhada de Utena. Não tem nenhuma teoria para... a essa altura do campeonato eu só quero que vá logo. Se pudesse já gravar o último episódio seguido, mas não, vamos deixar pra 40, porque... Eu, assim, espero que até o episódio 40 essa dor no meu coração passe. É porque os últimos episódios, os próximos episódios da Saga do Apocalipse, ela é muito mais complicada porque começa a explicar a estrutura do mundo, né? E a gente vai poder confrontar com as ideias que a gente já tem, não tem, ver o que é, ver o que não é. Então, né? É muito... Essa saga em si é muito ruim porque a gente vê muito intimamente os personagens, vamos botar assim. Tipo, a desgraçação da Yuri com a quebra do pingente, ou o Miki querendo que a Kozui fique legal com a mãe nova, ou
o Sayonji querendo o milagre de ter amizade com o Touga reestabelecida. A Nanami, que puta merda, se fudeu nessa parte. A Wakaba escapou por pouco, porque... Sumiu porque, bom, a gente acha que o coisa não pegou ela. Pelo menos é o que ela disse. Também. Pois é. A gente não vê nada. Então eu imagino que não, porque senão eles mostrariam. Porque, né? A Akio gosta de se mostrar. Sim. A Utena, né, coitada, passa de pessoa ideal para... Desgraça. Está na desgraça. Perdida no seu mundinho. E a Anti... Sendo abusada desde sempre. Sendo um robozinho empreguete usada pelo Akio. Sim, ao mesmo tempo que ela consegue um pouco de... Pois é, ela já tá começando essa dualidade de querer fazer o que ela quer. Mas ela não tem como. Mas ela não consegue e acha que não tem como. E faz algumas coisas em prol da Utena, mas ao mesmo tempo fica presa no que o Akio quer. Então... Eu acho que o próximo episódio, que vai ficar no outro programa, acho que tem muito isso de mostrar como a Himemi, ela não tem como ir contra o Akio, mas ela tá, tipo, muito puta por ele tá fazendo o que tá fazendo com a Utena. Sim. Tem aquele negócio da foto e tal, enfim. Nossa. E esse episódio também deixa até bem claro que ela tá lá sozinha, olhando as estrelas de mentira, pra não olhar as mesmas estrelas que ele tá olhando e tal. Bem complicado. Ela tá num mundo de ilusão pra não ver o Akio pegando a Utena. Parabéns. Né? Gratificante. Gostosinho, eu diria. Enfim, pessoal, é com essa história muito divertida e alto astral que a gente começa oficialmente a temporada 2020 do YuriCast. Esperamos que ainda esse ano a gente faça o episódio 40, porque demorou 1 ano e 3 meses do 2 pro 3. Eu acho que a gente consegue. Acho que tá de boa, a gente vai começar com tudo agora em março. Sim. Né? Isso aí. Vamos lá, com vibrações positivas. Tirando o episódio tiradas não sei de onde, depois dessa história fofa que a gente acabou de relembrar aqui, mas tudo bem. Jesus! Se vocês não reviram, Tena Revejo. Se vocês não viram, vejam. Se vocês só ouvem o podcast, por favor, vão ver o episódio. É engraçado porque tem coisas... Eu me lembro de escutar podcasts sobre coisas que eu não vi, e aí depois vi. Ou tipo de jogos que eu não joguei, tipo, depois joguei, e aí tipo, meio que influencia. Então, eu preferia que as pessoas vissem antes, mas... É bom porque prepara psicologicamente as pessoas coitadas também. Para assim, a merda que está acontecendo. A gente tem que espalhar esse programa, tipo, pras pessoas que viram e não entenderam nada. Passar os YuriCasts, sabe? Pra dar uma luzinha, assim, na mente da pessoa. A gente também não tá muito iluminado, mas pelo menos a gente disseca um pouco a coisa. Pro último programa a gente vai ter que parar e ler. Muito. Sobre o Tena, porque tem... Vai ter mesmo, assim. Porque as pessoas fizeram teorias e tal, mas eu quero primeiro assistir e tirar minhas ideias e anotar pra depois ler as teorias. Sim. Vamos ver se vai ficar pro próximo episódio ou se vai ficar pra um extra ainda também, vai saber. De repente. Vai saber. Estejam prontos para o próximo. Porque nós vamos tentar. Nós vamos tentar e a gente espera... Não, a gente promete que vai vir com temas mais alto astral nos próximos programas. Sim, com certeza. E é isso. Esperamos vocês no próximo Yuri Café e no próximo YuriCast. Fiquem todos bem, não caiam nas garras do Akio. Por favor, não idolatrem o Akio, porque tem gente que idolatra o Akio, porque... Não sei, caiu na pica também, não sei. Eu não sei, de todos... Quem escolheu um homem pra idolatrar de Utena? Faz isso, sei lá, com Sayonji, que seja. Com o Uruka. O Uruka é o cara melhor que tem, mesmo sendo um bandido, ele era o melhorzinho que tinha. O Mickey, que a gente não considera homem, coitado, porque a gente ignora. Tem mais fala de criança, coitado. Tadinho. O Tsuabuki. O Tsuabuki é o melhor homem dessa série. Mesmo que ele tenha seus objetivos particulares, ele ainda é uma criança. Ele não ia fazer nada de mal com a Nanami mesmo.
Né? Não ia dar coragem mesmo. Ele só queria poder ser um irmão mais velho, mas ele não pode, porque ele é mais novo. É, né? Tem isso também. Acho interessante isso nele. Então, não idolatrem o Akio, por favor! Por favor. Por favor! Fiquem bem, não usem a gravatinha igual a dele. Nervoso! E se alguém oferecer um anel pra vocês que dá a possibilidade de duelar por um poder miraculoso, recusem! Nos encontramos no próximo episódio. Até lá! Até logo! Tchau! Tchau!